Olá, meus amigos, minhas amigas. Agradeço muitíssimo aqueles que se achegarem a este canal. Vamos falar do caminho da realização. Que realização é essa? Do nosso espírito imortal, rumo à perfeição. E é muito interessante o autor, já desencarnado, Lourenço Prado, no seu livro Equilíbrio e Recompensa. Ele fala sobre a escada de Jacó, os lírios do campo, a fuga dos israelitas do Egito, no tempo de Moisés, da lagarta que se transforma em borboleta, da parábola que Jesus contou do tesouro escondido num campo e da fuga da família sagrada, José, Maria e Jesus para o Egito. Que relação existe entre essas citações? Jacó foi um patriarca hebreu, é citado lá no Velho Testamento. Ele foi filho de Isaac e neto de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó são considerados os três patriarcas lá da Bíblia. Patriarcas são os príncipes da tribo, os líderes religiosos, os governantes. E Jacó sonhou que anjos subiam e desciam por uma longa escada que começava na terra e ia até o céu. Essa escada de Jacó representa a escada da nossa evolução espiritual. É uma longa caminhada. E Jesus falou dos lírios do campo. Considerai como crescem os lírios do campo. Então, a semente está lá presa no solo, no escuro, ela rasga o solo em direção à luz, em direção ao sol. E Lourenço Prado escreve: o lírio vence a terra e liberta cada vez mais em cada esforço ascensional o ideal contido na semente, até que a flor, a corola ideal de toda expressão, seja atingida. A semente se libertou da escuridão da terra e obteve a luz, a liberdade da atmosfera. E os israelitas, eles eram escravos lá no Egito. Tem toda aquela história, da fuga do Egito, liderada por Moisés. Eles conseguiram sair da terra do faraó. Na Bíblia diz que a terra do faraó, a terra do Egito, é a terra da escuridão, porque lá os israelitas estavam escravizados e foram em direção à terra prometida, a terra que emanava leite e mel. E nos ensina Lourenço Prado a escravidão do Egito, onde toda a expressão era negada aos israelitas, é uma representação típica do ideal conservado dentro da semente. Então eles vagaram 40 anos no deserto até chegarem à terra prometida, Canaã, e essa viagem pelo deserto pode ser comparada ao desenvolvimento da planta do lírio, desde semente até a flor. Canaã é a terra da promissão, é a flor, o ideal alcançado. E a alma atravessa esse mesmo caminho, metaforicamente falando, porque sofre na prisão da carne, como a semente, está lá presa na terra, como os hebreus estavam escravizados no Egito, e essa nossa alma presa a essa carne procura libertar-se. Mas muitas vezes nessa jornada de espiritualização, nós voltamos ao apego da matéria. Assim como escreve Lourenço Prado, alguns israelitas não aguentaram as agruras da caminhada do deserto, o cansaço, as cobras venenosas,
a sede e voltaram para o Egito. E a lagarta que se transforma em borboleta, a lagarta rasteja, né, pelo solo, é um grande esforço. Um dia ela se cansa de rastejar, abandona a forma de lagarta e se transforma na linda borboleta, né, com a liberdade do voo. E Jesus também contou a parábola que diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo. E um homem vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Essa passagem está lá no Evangelho de Mateus 13:44. Vender tudo o que possuímos é abandonar os prazeres da terra, aqueles que nos aprisionam à matéria, aqueles que nos prejudicam, para adquirir a liberdade do espírito, alcançar a terra prometida, construir o reino de Deus, alcançar o reino de Deus. E o Lourenço Prado ensina que a vida de Jesus repetiu a história dos israelitas que fugiram do Egito para a terra de Canaã, muitos séculos antes, né, do nascimento de Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura e foi perseguido pelo rei Herodes, que matou as criancinhas. E então José, advertido pelo anjo, juntamente com Maria de Nazaré e Jesus, fugiram para o Egito. A Bíblia diz que é a terra da escuridão, né? Isso segundo os hebreus. E quando, anos depois, Herodes morreu, Jesus e os seus pais voltaram para Israel. E o Lourenço Prado esclarece que a terra, né, do Egito podia ser vista e sentida no tempo de Moisés ou quando Jesus esteve lá. Mas no caso lá de Canaã, Canaã era apenas uma promessa, eles precisariam se esforçar para chegar até ela. E o caminho da realização, dessa libertação, exige reconhecer as nossas limitações e desfazê-las, ou seja, transformar as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas incapacidades, os nossos vícios, as nossas imperfeições morais, em talentos, em virtudes. Então, reconhecer as nossas limitações e desfazê-las, ver a nossa liberdade e caminhar para ela, entender que somos espíritos imortais, estamos rumo à perfeição, numa felicidade cada vez maior, e conhecer as leis de Deus e cumpri-las. Ou seja, fazer a reforma íntima, transformação interior, buscar a autoiluminação e cumprir as leis de Deus. Esse é o caminho da nossa realização. Esse é o caminho da realização espiritual de todos nós, acreditemos ou não. Então, que Jesus nos ajude, nos fortaleça nessa nossa longa, bela e promissora caminhada rumo à felicidade, rumo à nossa perfeição.